Opa, perai. Fala, seus curiosos. Vamos para os nosso top 10 da semana. Solta a intro agora. Tito Ortiz é um lutador de artes marciais mistas e ex-campeão do UFC na categoria dos meio-pesados. Ele possui vitórias notáveis em seu cartel: Vanderlei Silva, Vitor Belfort, Ken Shamrock, Forrest Griffin e outros. Ganhou o cinturão dos meio-pesado no UFC 25 e o defendeu por 5 vezes, até perder para Randy Couture no UFC 44. Rasha Anton Evans é um lutador de artes marciais mistas. Ele é ex-campeão do UFC da categoria meio pesado com 36 anos. Evans derrotou Michael Bisping antes de nocautear Tchuk, que lhe deu com um estrondoso mão direita que lhe rendeu o nocaute do ano de 2008. Mas foi contra Forrest Griffin que ele conseguiu o cinturão dos meio pesados. Grandes lutas contra grandes lutadores fizeram dele uma lenda do MMA. José Aldo da Silva Oliveira Júnior, mais conhecido como José Aldo, com 29 anos, é um lutador brasileiro de MMA e ex-campeão da categoria peso-pena do UFC. Aldo foi consagrado recebendo o prêmio World MMA Award de Lutador do Ano de 2010. Matthew Allen Hughes é um lutador de artes marciais mistas com 42 anos. Ele já foi 2 vezes campeão peso meio médio do UFC, e já obteve 7 defesas bem-sucedidas do cinturão seguidas. Durante sua época no topo, Matt Hughes juntou algumas das realizações mais surpreendentes que o UFC já tinha visto. Hughes foi um All-American por 2 vezes no wrestling em Eastern Illinois University, e esta experiência serviu a ele bem durante sua época no octógono. Hughes ganhou o campeonato UFC peso meio médio no UFC 34 contra Carlos Newton, e então fez 5 defesas de título consecutivas contra os melhores adversários da divisão. Foi perder o cinturão 3 anos mais tarde para BJ Penn, e 10 meses depois recuperou o título derrotando o poderoso Georges St. Pierre no UFC 50. O grande Georges St. que está no nosso top 10. Tchuk Liddell é o atual co-líder em nocautes de todos os tempos no UFC com 13, uma honra que compartilha com Randy Couture. Liddell estreou no UFC 17 e lutou sua carreira inteira com a empresa, sendo exceção de algumas das lutas. Liddell perdeu sua primeira disputa de título para Couture, mas ganharia o cinturão dos meio-pesados em uma revanche 2 anos depois, no UFC 52. Ele defenderia com sucesso o título por 4 vezes, registrando outra vitória sobre Couture e uma sobre Tito Ortiz no processo, perdendo somente para Quinton Jackson no UFC 71.
Desde que entrou para o UFC em 2008, Jon Jones foi devastador com qualquer lutador que entrou em seu caminho. A única derrota no cartel de Jones veio através da desqualificação por uma cotovelada ilegal contra Matt Hamill em uma disputa que ele absolutamente dominava. Ele conquistou o título de peso meio pesado contra Maurício Rua no UFC 128, se tornando o mais jovem campeão do UFC, e desde então ninguém conseguiu tirar seu cinturão dentro do octógono. Infelizmente, devido a um acidente de carro que ele se envolveu, foi afastado temporariamente do UFC e o título ficou vago. Georges St. Pierre foi um campeão dominante durante seu mandato no UFC, e é o único lutador na história a vencer o campeonato peso meio-médio UFC por 3 vezes. Apesar deste fato, Georges realmente perdeu sua primeira oportunidade de título contra Matt Hughes, mas vingaria aquela perda 2 anos mais tarde, após derrotar 5 adversários, a incluir B.J. Penn e Matt Serra. Em 2013, com 9 defesas de títulos bem-sucedidas, Georges St. Pierre anunciou pausa por tempo indeterminado nas lutas, devido aos desgastes físicos e mentais para se manter no topo. O título dos meio-médio ficou vago. Anderson the Spider Silva! Anderson da Silva, mais conhecido como Anderson Silva ou Spider, é um lutador brasileiro de artes marciais mistas e ex-campeão peso médio do UFC. Pode não ter existido um lutador mais emocionante no mundo do que Anderson Silva, quando ele estava no auge de suas capacidades, apenas alguns anos atrás. Silva ganhou maior sequência de defesa de título na história do UFC, com 16 vitórias consecutivas e 10 defesas de título antes que seu marco foi finalizado por Chris Weidman em 2013. Apesar dos últimos fracassos e polêmica do doping, ele é considerado por muitos o melhor lutador do UFC de todos os tempos. Randy Couture foi a primeira pessoa na história do UFC a sustentar campeonatos em diferentes classes de peso. Ele é o único lutador na história da organização a ter 5 reinados de título, e ele lutou em mais lutas por título do que qualquer outro. Conhecido por O Natural, venceu seu primeiro campeonato de peso pesado ao derrotar Maurice Smith no UFC Japão, em 1997. Saiu do UFC e voltou em 2000 para conquistar novamente o peso pesado sobre Kevin Randleman no UFC 28. Depois de perder o cinturão para Josh Barnett no UFC 36, ele venceu o título interino peso meio pesado contra Tishuk Liddell e unificou o título com a vitória sobre Tito Ortiz. Posteriormente, veio a perder o cinturão para Vitor Belfort, mas recuperou em uma revanche 8 meses depois. Em uma nova oportunidade, Tishuk Liddell deu o troco e tomou o título de Randy no UFC 52, que voltaria para Randy 2 anos depois, em uma nova disputa sobre Tim Sylvia, no UFC 68. Ele se aposentou em 2011, após ser derrotado por Lyoto Machida. Royce Gracie conquistou os torneios UFC 1 e UFC 2, onde ele registrou 7 vitórias por finalização. Eram 2 a 3 lutas por noite, e não havia divisão em categorias de peso, muito menos regras, pois as lutas eram conhecidas como vale tudo. A exaustão impediu que ele repetisse sua façanha no UFC 3, mas ele fez seu retorno no UFC 4 com vitórias por finalização sobre
Ron Van Clief, Kate Hackney e Dan Severn. Gracie foi flertado com um retorno nos últimos anos, mas se aposentou permanentemente em 2013. Gracie foi introduzido junto com Ken Shamrock na primeira classe do Hall da Fama do UFC.